Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre o CPP, Conselho Paroquial de Pastoral. Você sabe o que é? Sabe por que deve existir um conselho de pastoral numa paróquia? Esse vídeo trata sobre esse assunto. Só que antes de falar do CPP, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, ajude a divulgar. Vamos lá então sobre o CPP, este conselho tão importante. A sigla, como eu já disse, significa Conselho Paroquial de Pastoral. É um dos organismos mais importantes de uma paróquia. Uma paróquia bem gerida é uma paróquia que é gerida com este conselho. Então, este conselho, ele é composto pelos agentes de pastoral de uma paróquia. Por exemplo, se você é coordenador de uma pastoral, de um movimento, de uma comunidade, de um grupo, de uma associação que pertence à paróquia, enfim, de um organismo da paróquia, você é membro nato do CPP. Então, o CPP é um conselho que ajuda a gerir pastoralmente a paróquia. Toda decisão de uma paróquia, ela deve ser tomada em CPP, com o consenso deste conselho. O que a gente vê muitas vezes são paróquias em que o padre toma decisão sozinho. Esse tipo de comportamento é um comportamento tanto quanto autoritário. O CPP existe justamente para auxiliar o pároco na tomada de decisão. Por isso, todas as decisões de uma paróquia, seja ela no âmbito pastoral ou no âmbito financeiro, elas deveriam ser tomadas em CPP, decidida em CPP. Então, nesse sentido, este conselho ele é muito importante na vida de uma paróquia. Então, quem faz parte do CPP é aquele membro que é coordenador de uma pastoral. Quando que se reúne o CPP? O CPP deve se reunir mensalmente. Porém, isso depende muito do regimento da sua diocese, da sua paróquia. Mas o ideal seria mensalmente ter uma reunião do CPP, porque há muitas decisões a serem tomadas numa paróquia e se você se reúne a cada 2 ou 3 meses, o que acontece? O padre tem que tomar decisão sozinho. Então, se as decisões são tomadas em CPP, o ideal seria reunir mensalmente o CPP. Como é que é composta a coordenação de um CPP? Ela é composta pelo presidente, o presidente é sempre o pároco, depois um coordenador, é aquele que vai coordenar as reuniões do CPP, é com ele que o pároco terá um contato direto nas decisões para marcar reunião, para convocar reunião, enfim, é ele que vai estar à frente desse conselho, o coordenador do CPP. O coordenador também tem um vice, então é o presidente, o coordenador, um vice-coordenador, um secretário ou secretária, e um vice-secretário ou vice-secretária. Então, é essa equipe que compõe esse conselho. E eles é que fazem a pauta da reunião, o presidente é que vai convocar reuniões, o coordenador coordena a reunião, o secretário ele vai fazer o registro da ata. Toda reunião do CPP deve ter uma ata, é ele que vai registrar essa ata em livro, tanto é que em cada reunião do CPP deve ser lida antes e aprovada a ata da reunião anterior. Então é o secretário que faz isso. Na ausência do coordenador, o vice assume. Na ausência do secretário, o vice-secretário assume. Então, esta é a equipe que compõe o CPP. E todos os membros coordenadores de pastoral, de movimento, de comunidades, de organismos, são membros natos do CPP.
Por que é importante tomar decisões em CPP? Para que a gestão da paróquia seja uma gestão participativa. Então, se tem uma decisão a ser tomada, ela é levada a essa reunião e aí ela é exposta, as pessoas vão avaliar e depois faz a votação. Se houver 50% mais um, aquela proposta é aprovada. Caso contrário, não. Então, por isso que se você é coordenador de uma pastoral, você é membro do CPP, você deve participar dessa reunião. Você deve trazer da sua pastoral, do organismo que você coordena, as demandas, os assuntos para a pauta e depois levar para a base aquilo que foi decidido em reunião. Vamos pegar um exemplo. Você é a pessoa coordenadora da pastoral da criança na sua paróquia. Então você deve ir para essa reunião, levar as demandas, se houver, da pastoral da criança, apresentar, colocar na pauta da reunião, ser tratada em CPP e se a sua proposta for aprovada, aí então ela vai ser executada. Tudo o que acontecer na reunião você deve levar depois para a base. A primeira reunião que você tiver com a pastoral que você coordena, no caso, como eu citei, pastoral da criança, aí você vai colocar nessa reunião com os agentes da pastoral da criança aquilo que foi decidido em CPP, para que todos os membros da pastoral saibam as decisões que foram tomadas. Eu peguei só como exemplo a pastoral da criança, mas isso serve para todas as pastorais, todos os movimentos, toda a comunidade que compõe a paróquia, enfim. É assim que vai haver essa gestão participativa. Se o coordenador de uma pastoral, de um movimento, de uma comunidade, de um grupo, ele falta à reunião, não tem nenhum representante, o seu grupo vai ficar por fora das decisões que foram tomadas. Ou então, se ele participa, mas ele não leva para a base o que foi decidido, também aquele grupo vai ficar por fora do que aconteceu. Então, a forma mais eficaz de fazer com que todas as pessoas, agentes de pastoral, mesmo que não sejam coordenadoras, elas fiquem sabendo das decisões da paróquia, é a partir dessa interação, dessa participação no Conselho Paroquial de Pastoral. Por isso que esse é um organismo muito importante. Ele já é contemplado lá pelo Código de Direito Canônico, mas, infelizmente, ainda há paróquias em pleno século XXI que não são geridas através de um CPP. Às vezes tem o CPP, mas são CPPs de fachada, ou seja, tem aquele grupo, mas não leva a sério como deveria funcionar esse CPP. E acaba o quê? O padre sempre tomando as decisões, elas não passam pelo CPP. Isso é muito delicado quando acontece, porque não fica uma gestão participativa da paróquia. Então, se você preza por uma gestão participativa, se você valoriza as pessoas que são coordenadoras na sua comunidade, você deve sempre levar a sério esse organismo que é o CPP, o Conselho Paroquial de Pastoral. E vale lembrar também que o CPP ele tem um regimento ou estatuto. Ele é muito parecido, ele tem pequenas variações de acordo com cada diocese, mas as cláusulas desse estatuto, desse regimento, elas são muito parecidas. Então, as dioceses têm o seu regimento ou estatuto, que são passados para as paróquias, e nas paróquias, o regimento do CPP, do Conselho Paroquial de Pastoral, tem algumas pequenas variações de acordo com a realidade da paróquia, mas sempre seguindo a orientação que é passado pela diocese. É assim que deve funcionar um conselho paroquial de pastoral. Então, esse conselho é muito valioso, é importante. Se você é coordenador de um organismo, nós vamos dizer, dentro da sua paróquia, você é membro nato do CPP. E se você não participa do CPP, é sinal que ou você desconhece a importância dele, ou na sua paróquia não tem o CPP. Então, por isso eu queria sugerir para você, se você não conhece o CPP e gostaria de conhecer não só o CPP, mas outros conselhos paroquiais, que depois eu vou fazer outros vídeos com esses outros conselhos, eu sugiro que você conheça esse subsídio aqui, que eu preparei exatamente
para explicar o que são os conselhos paroquiais. Tanto o Conselho Paroquial de Pastoral, o CPP, como eu disse, mas também os outros conselhos, como o CPC, o Conselho Paroquial de o Conselho Comunitário de Pastoral, o Conselho de Assuntos Econômicos, o Conselho Missionário, que falarei deles em outros vídeos. Mas esse subsídio aqui, ele é imprescindível para quem quer conhecer o que é o CPP. Ele foi publicado pela editora Vozes. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato da editora Vozes para aqueles que quiserem conhecer, mas esse livro também se encontra na maioria das livrarias católicas, que é Conselhos Paroquiais, Instrumento de Gestão Participativa da Paróquia. Ele é bem valioso, então você pode também dar de presente para o seu pároco, caso na sua paróquia não tenha o conselho ou não funciona como deveria esse conselho tão importante de decisão. Se você é coordenador e não ajuda a tomar decisões na sua paróquia, tem alguma coisa errada ali. Pense nisso. Então, por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.